aprendizagem. Quais são, Calazans, os profissionais que podem ser pilotos, não, peritos? Como eu estou falando de perito aeronáutico, todo assunto que se refere à aeronáutica, com algumas ressalvas. Pilotos, né? Piloto, muito cuidado. Ele é piloto, ele pode falar sobre perícia na área de pilotagem. Cuidado. Um piloto de Boeing, vamos supor que um juiz, uma demanda requeira um perito de uma aeronave de alta performance, aeronave grande como um Airbus, por exemplo. Um piloto de Boeing necessariamente não é um piloto de Airbus, principalmente se ele nunca pilotou. Há pilotos que eu conheço que pilotam tanto Boeing quanto Airbus, mas eu conheço pilotos que nunca pilotaram Boeing ou outros nunca pilotaram Airbus. Se eu tenho uma demanda onde requer conhecimentos específicos da aeronave, eu não posso chamar um ou outro. Tá? É o camarada piloto de Boeing, piloto Master Internacional, 30 anos de linha aérea, piloto de linha aérea internacional. Ele não pode ser perito de um acidente envolvendo ultraleve sem que ele nunca tenha pilotado um ultraleve. Então, nós podemos dizer que tem o que eu chamo de perito específico, cada um na sua área. Comissários de voo, nós já tivemos casos, olha só que interessante, casos na área trabalhista, em que o juiz ficou em dúvida, o que é jornada, o que é etapa, o que é uma tripulação mista, uma tripulação complexa. Eu estou usando alguns termos aqui que nem são técnicos, mas que compõem a atividade complexa da atividade aérea. Então, o que é uma jornada? O que é uma viagem? O que é um piloto de sobreaviso? Um piloto reserva? Como que funciona isso? Esses detalhes, ainda que estejam previstos na lei, nem sempre, né, o juiz ou qualquer outra pessoa tem uma compreensão lógica e técnica. A área de saúde, então, nem se fala, principalmente agora, já vi situações em que acidentes aéreos precisou ali de um aval, de um laudo, um parecer de uma psicóloga. Já vi situações. Então, a área da saúde, envolvendo médicos e psicólogos. Aqui, exemplos de alguns profissionais. Outros profissionais, engenheiro aeronáutico, a área de manutenção, ela tem se revelado uma área muito, muito importante dentro da atividade aérea, principalmente dentro da perícia. Voltando ao caso Legacy, aquele acidente ocorrido em setembro de 2006, houve ali problemas com o TCAS, são equipamentos, né, de navegação, TCAS, transponder, funcionaram ou não funcionaram? Houve essa dúvida dentro do processo. Então, vamos chamar um engenheiro para fazer uma perícia, emitir ali um laudo, um parecer, e explicar para as autoridades jurídicas se funcionou ou se não funcionou, se houve negligência na operação e assim por diante. Mecânicos de aeronaves, quando eu falo de engenheiro, engenharias, eu estou envolvendo todo profissional envolvido na área de manutenção, de projeto. Então, pode ser um mecânico, pode ser um inspetor, pode ser um supervisor. Controlador de tráfego aéreo, então, nem se fala, né? Esse profissional também, ele é muito utilizado, com muito cuidado, pois um controlador de tráfego aéreo do Centro Brasília, necessariamente, ele não vai ser perito de um acidente, uma ocorrência de helicópteros na Torre de Congonhas. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Eu me considero o perito clínico geral. O que é o perito clínico geral? Às vezes chega até mim algumas demandas e o juiz, promotor, delegado não sabe quem pedir. E às vezes ele pede um perito, já aconteceu isso, para uma área, ele é da aviação, mas não atua naquela área específica. E nós orientamos o juiz, promotor, delegado, o perito para essa área não pode ser esse tipo de perito, porque ele não é perito, ele não tem experiência nessa, embora seja piloto, ele nunca pilotou esse tipo de aeronave. Ele é controlador, mas existem várias classes de controlador. Tá? Então,
mas o controlador também é um profissional bem importante. E demais profissionais do serviço de proteção ao voo, meteorologista. Eu vi um caso muito interessante do Kobe Bryant, ocorrido nos Estados Unidos. Ali teve um problema sério de interpretação das condições meteorológicas. As condições meteorológicas foram importantíssimas ali. Então, nós precisamos chamar um profissional de meteorologia para explicar o boletim meteorológico, se o boletim meteorológico coincidia com as condições previstas ali na realidade. A IES, o profissional sobre informação aeronáutica, aí nós tivemos um problema, podemos até citar, o caso Chapecoense, em que a profissional que recebeu o plano de voo, em tese, ela não era controladora. Na mídia falou que a controladora autorizou o plano de voo, que ela recebeu o plano de voo, mas não é. Esse profissional, antes do plano de voo chegar, o controlador transferável chega ali no profissional AIS. E ela recebeu ou não recebeu esse plano de voo com uma autonomia aquém do estabelecido? Era responsabilidade dela ou não era responsabilidade dela? E aí inclusive, ela foi acusada na esfera penal por ter dado causa ao acidente. E aí precisa de um perito para explicar como é que funciona na Colômbia, como que funciona na Bolívia, a função desses profissionais. E ninguém mais, ninguém menos do que o próprio AIS, o especialista em compra, para falar sobre isso.